No exato momento em que os céus se partiram em guerra, um anjo fez o impensável. Abdiel marchou com Lúcifer, planejou a rebelião celestial, conspirou contra o Altíssimo, mas quando chegou a hora, ele virou suas asas flamejantes contra seus próprios irmãos rebeldes. E há algo que os manuscritos do Mar Morto sussurram sobre essa traição. Algo que pode mudar tudo o que você acredita sobre lealdade, sobre o bem e sobre segredos da criação que nem o céu ousa mencionar. Nesse vídeo, você vai descobrir por que Abdiel carrega o último fragmento do verbo original, uma palavra que, se pronunciada, pode tanto selar quanto destruir toda a existência. E mais chocante ainda, por que alguns estudiosos acreditam que os sinais dessa rachadura cósmica já estão aparecendo no nosso mundo hoje? Você teria a coragem de trair seu melhor amigo para salvar o mundo? Essa é a escolha impossível que Abdiel enfrentou quando descobriu que Lúcifer, o anjo mais carismático da história, estava prestes a despertar algo muito pior que qualquer tirania divina. A resposta para a traição de Abdiel não está na fé que ele demonstrou, mas no segredo mortal que ele ouviu sobre a criação. Um defeito primordial no próprio tecido da realidade. Algo tão perigoso que sua revelação poderia apagar não apenas nossa existência, mas a própria possibilidade de existir. E hoje, aqui no canal Histórias da Bíblia, você vai descobrir por que Abdiel não foi apenas um anjo traidor, mas talvez o guardião final de algo muito mais antigo e terrível do que qualquer guerra celestial. Mas primeiro, me responda mentalmente. Se você soubesse de um segredo capaz de destruir tudo o que existe, incluindo a si mesmo, você teria coragem de guardá-lo ou de revelá-lo? Imagine a cena. O terceiro céu em chamas, hostes angelicais divididas na maior rebelião já vista, e no centro do caos, Abdiel. Não como o herói que a tradição cristã nos pintou, mas como algo muito mais complexo, muito mais humano, se é que podemos usar essa palavra para descrever um ser de luz pura que conheceu tanto o céu quanto as trevas da traição. É uma história que nos força a questionar tudo o que sabemos sobre bem e mal. E se você gosta de histórias que desafiam o que você sabe, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conte nos comentários de onde você está assistindo para eu saber até onde nossa história chegou. A tradição cristã costuma pintar Abdiel como um anjo fiel que, no último momento, teve um lampejo de lucidez e se voltou contra a rebelião. Mas os textos antigos, como o Paraíso Perdido de Milton e principalmente o livro de Enoque, nos dão pistas sobre um anjo muito mais profundo e, de certa forma, perigoso. Abdiel não era um serafim qualquer. Ele era um dos serafins de segunda ordem, próximo o suficiente do trono divino para ouvir os sussurros sobre os segredos mais profundos da criação. E, paradoxalmente, próximo o suficiente de Lúcifer para conhecer cada detalhe íntimo da rebelião que estava sendo tramada. E aqui está o primeiro segredo que pode destruir tudo o que você pensa sobre essa guerra. Os manuscritos do Mar Morto sugerem que Abdiel não apenas marchava nas primeiras fileiras da rebelião, ele foi um dos arquitetos originais da conspiração contra Deus. Chega a ser ainda mais chocante quando os textos apócrifos insinuam que pode ter sido Abdiel quem primeiro sussurrou a Lúcifer sobre a possibilidade de derrubar o Altíssimo. Então, o que transformou o mentor da rebelião no maior traidor do inferno? O que fez um conspirador contra Deus virar completamente de lado no último momento? A resposta está em algo que aconteceu 3 dias antes da guerra final. Algo que os textos apócrifos chamam de a audiência silenciosa. Imagine um encontro secreto. Uma revelação a um anjo rebelde que não apenas mostrou o futuro da rebelião, mas revelou o verdadeiro propósito oculto por trás da criação de tudo o que existe. Abdiel, o conspirador, foi convocado para ser testemunha de algo que precede a própria decisão divina de fazer existir o que existe. Quando ele compreendeu o que realmente estava em jogo, quando viu o que sua própria rebelião celestial poderia desencadear, algo dentro dele se partiu. Ou talvez, algo dentro dele despertou para uma verdade ainda mais aterrorizante que qualquer tirania divina. Abdiel não foi para a guerra por fé. Ele foi por um conhecimento mortal sobre o universo que mudou sua perspectiva para sempre.
O que ele viu nessa audiência secreta o aterrorizou de tal forma que a traição se tornou a única forma de salvação para a realidade. O silêncio cortou o inferno. A manhã da guerra final chegou como um eclipse reverso, a luz se tornando trevas e as trevas se tornando algo ainda mais profundo. Lúcifer, radiante em sua glória corrompida, convocou suas hostes para o último ato de desafio. E lá estava Abdiel, posicionado à direita do portador da luz, sua espada ainda fiel à traição. O Zohar II descreve esse momento com uma precisão que arrepia. Quando o primeiro grito de guerra ecoou pelos 7 céus, apenas um coração vacilou entre os anjos traidores. E nessa vacilação, o destino de mundos ainda não criados pendeu por um fio de luz mais tênue que uma lágrima celestial. Mas pare um segundo. Você já pensou no que realmente significa trair alguém como Lúcifer? Não estamos falando de um chefe ou de um amigo decepcionado. Estamos falando do anjo mais belo, mais poderoso, mais carismático que já existiu. Um ser cuja própria presença era capaz de converter multidões. Que segredo seria poderoso o suficiente para superar a lealdade, o medo e a admiração? Os cânticos de guerra dos manuscritos do Mar Morto nos dão a resposta mais perturbadora. Não foi coragem que moveu Abdiel. Foi terror puro. 3 noites antes, ele não apenas ouviu sobre o defeito na criação, ele viu suas consequências cósmicas. O que ele viu foi a rachadura primordial no próprio tecido da realidade. Os manuscritos mais antigos falam de um defeito intencional, não um erro, mas uma necessidade terrível. Uma fissura deliberadamente deixada no primeiro ato de criação, como uma válvula de escape. Mas aqui está o segredo que destroçou a mente de Abdiel. Essa rachadura não estava vazia. Havia algo dormindo dentro dela desde antes da rebelião, algo que existia antes do tempo. E Lúcifer, em sua sede de poder absoluto, estava perigosamente próximo de descobrir como acordar essa presença ancestral. Abdiel percebeu que não havia lados nessa guerra. Havia apenas uma pergunta. Quem controlaria a rachadura quando ela finalmente se abrisse? O duelo entre Abdiel e Lúcifer não foi apenas físico. Foi um confronto entre duas compreensões da realidade. Abdiel, ao invés de lutar para vencer, lutou para perder de uma forma específica. Cada golpe, cada movimento, cada palavra foi calculada para plantar uma semente de dúvida na mente de Lúcifer sobre os verdadeiros segredos por trás de seus objetivos. E funcionou. Por um momento, Lúcifer hesitou. E nessa hesitação, algo dentro da rachadura primordial se moveu, sentindo a incerteza do portador da luz, e sorriu nas trevas, esperando sua hora de emergir. Depois de sua traição, você esperaria que Abdiel fosse recebido como um herói. A realidade, porém, foi mais sombria. Quando retornou às fileiras celestiais, o silêncio foi ensurdecedor. O testamento de Levi descreve esse anjo traidor como alguém que conheceu tanto as trevas quanto a luz e por isso não podia mais habitar completamente em nenhuma das duas realidades. Os anjos desconfiavam dele porque sabiam que ele havia visto algo que nem eles tinham permissão para conhecer. O Zohar revela que Abdiel não foi apenas perdoado, mas marcado com um selo que o identificava como portador de conhecimento proibido. Um selo que o protegia e, ao mesmo tempo, alertava outros anjos sobre o perigo que ele representava. A paranoia era ainda mais profunda. Alguns anjos suspeitavam que a traição de Abdiel havia sido orquestrada desde o início, que Deus havia deliberadamente colocado Abdiel entre os rebeldes para que sua conversão servisse para plantar desinformação nos planos de Lúcifer. Se isso fosse verdade, Abdiel nunca teve uma escolha real. Ele foi um peão em um jogo cósmico, manipulado pelo céu e pelo inferno. E essa possibilidade o aterrorizava mais do que qualquer segredo, pois significava que ele ainda não sabia de que lado realmente estava jogando. Milênios se passaram, e Abdiel continua sua vigília silenciosa, carregando o peso de um nome que poderia desfazer a realidade, esperando o momento final em que a rachadura se abrirá. Chegamos ao fim de uma jornada que começou com uma simples traição e nos levou às profundezas de segredos que precedem a própria existência.
Mas talvez a pergunta mais importante não seja o que Abdiel fez durante a guerra, mas o que ele representa para cada um de nós. Vivemos em um mundo onde as linhas entre lealdade e traição, bem e mal, se tornaram perigosamente borradas. Às vezes, a maior coragem não está em permanecer fiel ao que sempre acreditamos, mas em ter a sabedoria de mudar de lado quando descobrimos uma verdade maior. Lembre-se da pergunta que fiz no início. Se você soubesse de um segredo capaz de destruir tudo, você teria coragem de guardá-lo ou de revelá-lo? Abdiel fez sua escolha, e cada escolha o transformou. Talvez a verdadeira lição de sua história não seja sobre fidelidade, mas sobre a terrível responsabilidade que vem com o conhecimento. Sobre como, às vezes, preservar o mundo significa carregar mistérios que poderiam destruí-lo. Os verdadeiros guardiões da existência não são aqueles que nunca duvidaram, mas aqueles que duvidaram e, ainda assim, escolheram proteger. As Escrituras sugerem que o momento da abertura final da rachadura está próximo. Eventos inexplicáveis hoje podem ser ecos daquela rebelião celestial ainda não resolvida. Abdiel está se movendo novamente, mas ninguém, nem mesmo os arcanjos, sabe qual será a sua escolha final. Selar a rachadura para sempre ou permitir que ela se abra, liberando o que quer que esteja esperando do outro lado? E isso me faz pensar sobre os segredos que carregamos em nossa própria vida. Você já enfrentou momentos em que teve que escolher entre o que é familiar e o que é verdadeiro? Talvez em menor escala, todos nós sejamos chamados a ser um pouco como Abdiel, guardando verdades difíceis e fazendo escolhas impossíveis para proteger o que amamos, mesmo que isso signifique trair o que uma vez juramos defender. A história de Abdiel não terminou. Ela está sendo escrita a cada momento, a cada escolha que alguém faz para proteger algo maior que si mesmo. Porque talvez o maior ato de fé não seja nunca questionar, mas questionar tudo e ainda assim escolher amar e proteger o que existe. E você, que escolha faria se fosse o último guardião de um segredo que poderia salvar ou destruir tudo? Deixe seu comentário e me diga de qual cidade você está assistindo. E lembre-se, a maior coragem nem sempre é a de lutar, mas a de questionar. Até a próxima história.